A Bíblia ensina sobre diversos lugares: a escuridão total, Geena, Sheol, escuridão das trevas e cadeias das trevas. A experiência da Geena refuta o ditado comum de que a experiência é o melhor professor. Na verdade, o Espírito Santo é um professor muito melhor em todos os sentidos do que aprender sobre certas coisas em nossas vidas pela experiência. A questão da experiência torna-se ainda mais relevante quando a consideramos à luz da eternidade. A eternidade é muito longa para brincar. Não devemos brincar com ela, não importa quanto tempo vivamos na Terra. O tempo é em si menor que um pedaço da eternidade. Por desígnio especial de Deus, todos os humanos têm vida eterna, ou seja, somos todos seres eternos. Porém, não estamos todos indo para o mesmo destino eterno. Todos os crentes nascem do Espírito e têm a vida eterna Zoe, traduzida como a vida de Deus. Por outro lado, os incrédulos não têm a vida de Deus, mas têm a vida eterna. A eternidade de todos que não experimentaram um novo nascimento é Geena, um lugar de tormento. Não há nada agradável sobre o tema da Geena, talvez por isso seja um dos tópicos mais evitados na igreja hoje em dia. Raramente você ouve um sermão sobre a Geena, e há uma razão para isso: é um tópico desconfortável. Qual é a pior coisa sobre a Geena? Não acho que seja a memória, a escuridão ou a perda dos sentidos. A pior coisa sobre a Geena é a separação eterna de Deus, é por isso que só há tristeza lá. Nunca consegui compreender completamente a Geena, especialmente quando tento me relacionar com seu tormento eterno. Geena é um lugar terrível porque é um lugar de choro, gemidos e ranger de dentes. Seu tormento não tem fim, mas a pior coisa sobre o inferno é o fato de ser um lugar de separação eterna de Deus. Nada faz o inferno pior do que o fato de suas vítimas ficarem para sempre afastadas da presença do Senhor. Apocalipse 22:05 declara que não haverá mais noite, pois o Senhor Deus será a luz eterna. Não precisaremos mais do sol, da lua ou das estrelas, pois a luz do Senhor brilhará sobre nós, e reinaremos para todo sempre. Este versículo nos lembra que a presença de Jesus é a luz que ilumina o céu. Mesmo se retirássemos o fogo do inferno, ainda seria um lugar terrível, pois é uma separação da luz do mundo, Jesus Cristo. A pior parte da Geena é a eterna separação de Deus e de seu amor. Na Geena, não haverá a bondade de Deus que experimentamos aqui na terra. Até os pecadores desfrutam da bondade de Deus, que se manifesta através dos filhos que trazem alegria, do amor que experimentam e da beleza da vida. Mas na Geena, não haverá nada dessa bondade. Imediatamente após a parábola dos talentos em Mateus 25, Jesus explicou o que acontecerá quando ele voltar em sua glória. Mateus 25, 31-33 descreve como o Filho do Homem virá com seus anjos na glória, sentará em seu trono e separará as nações, colocando as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. A palavra separarem destaca a divisão que ocorrerá. Essa separação será conduzida pelo próprio Cristo, pois somente ele conhece verdadeiramente os que são seus. Esta é uma advertência clara de que haverá uma distinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Não será feito por pastores ou bispos, pois eles podem ser enganados, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso conhece cada coração. Nos tempos atuais, somos seduzidos por um evangelho fácil, que aceita o pecado sem questionamento. Muitos creem erroneamente que podem viver em pecado e ainda assim serem bem-vindos no céu. Este equívoco perigoso ignora a exigência de carregarmos nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguirmos verdadeiramente os passos de Cristo. Muitos acreditam que seus pecados secretos podem coexistir com a graça de Deus, mas isso contradiz diretamente os ensinamentos da palavra de Deus. Muitos no mundo e na igreja acreditam que podem viver suas vidas como se estivessem no próprio inferno e ainda assim entrar no reino de Deus. No entanto, irmãos, devemos lembrar que Deus se preocupa com a maneira como vivemos. A Escritura em Mateus 16:24 nos lembra do verdadeiro custo do discipulado, um custo que muitos optam por ignorar ou minimizar. Jesus deixou claro aos seus discípulos que segui-lo requer negar a si mesmo, carregar a cruz e genuinamente seguir seus passos. Isso não é uma simples atitude casual, é uma transformação radical de nossas vidas. Num mundo onde conveniência e conforto são altamente valorizados, essa mensagem pode ser desafiadora. Abraçar plenamente o chamado renúncia, abandonar o caminho fácil e seguir o caminho estreito é um desafio que confronta nossa natureza humana. Significa enfrentar os pecados secretos que escondemos dos olhos do mundo,
mas que são conhecidos por Deus. Carregar nossa cruz não é apenas simbólico. É um lembrete de que o discipulado exige sacrifício e disposição para enfrentar dificuldades por amor ao Evangelho. Isso inclui estar pronto para enfrentar zombarias, oposição e até mesmo perseguição por nossa fé. O caminho estreito do discipulado requer nosso compromisso total e uma dedicação inabalável à vontade de Deus, mesmo que vá contra as atitudes e valores prevalentes da sociedade. Em um mundo que valoriza facilidades e autoindulgência, as palavras de Jesus nos desafiam a reavaliar nosso compromisso com Ele. Nos chamam a examinar se estamos sendo atraídos pelo caminho largo que leva à destruição, um caminho que tolera o pecado, promove a autogratificação e ignora o chamado à santidade e justiça. Como discípulos de Cristo, somos chamados a nos manter separados do mundo, a viver vidas que reflitam o poder transformador de sua graça e a sermos faróis de luz em um mundo envolto em trevas. O custo do discipulado pode parecer alto em comparação com as promessas sedutoras do caminho fácil, mas é um custo que nos conduz à vida eterna, uma vida na presença de Deus que supera os prazeres passageiros deste mundo. Nesta era de evangelho fácil, não nos deixemos influenciar pelas correntes predominantes de compromisso e acomodação. Em vez disso, prestemos atenção às palavras de Jesus. No Novo Testamento, o termo inferno é entendido por meio de algumas terminologias gregas, cada uma carregando um significado distinto. A primeira palavra grega é Hades, que geralmente é paralela ao conceito hebraico de Sheol do Antigo Testamento. Ambas as palavras podem se referir ao reino geral dos mortos. No entanto, certas passagens do Novo Testamento, especialmente os ensinamentos de Jesus, retratam o Hades como um lugar de tormento para os ímpios antes do julgamento final, como visto na parábola do homem rico e Lázaro em Lucas 16, 19 e 31. A segunda palavra grega é Higiena, derivada do hebraico Higenonon ou Vale de Inon. Este local fora de Jerusalém funcionou historicamente como um depósito de refúgio onde incêndios queimavam constantemente devido ao seu passado notório, incluindo ser um espetáculo para rituais pagãos. Tornou-se uma representação simbólica do local final de punição para os injustos. Jesus frequentemente usava Higiena para descrever as consequências eternas do pecado, marcadas pela imagem do fogo inextinguível e da destruição, como visto em Mateus 5 horas e 29 e 30. A terceira palavra grega é em tártaro, mencionada uma vez em 2 Pedro 2 horas e 4. Este termo denota um lugar onde Deus lançou alguns anjos rebeldes, mantendo-os acorrentados até o dia do julgamento. Para entender o inferno e no Novo Testamento, é fundamental reconhecer a natureza multifacetada de seu retrato. Embora as concepções modernas muitas vezes fundam essas descrições, os escritores do Novo Testamento, influenciados por suas origens culturais e linguísticas, utilizaram uma variedade de termos para transmitir vários aspectos da vida após a morte e do julgamento divino. Sempre é fundamental compreender esses termos em seu contexto bíblico adequado. Para compreender a mensagem teológica mais ampla da justiça de Deus e as consequências da pecaminosidade humana, é importante considerar a menção do lago de fogo, exclusivamente no livro de Apocalipse. Este lago de fogo carrega um significado apocalíptico, simbolizando o destino final das forças do mal e dos não redimidos. As imagens associadas a ele são intensas e dramáticas, evocando cenas de julgamento escatológico. No Apocalipse, a besta, o falso profeta, o diabo, a morte, o Hades e aqueles que não estão registrados no livro da vida são todos destinados a este lago, enfatizando seu papel como um lugar de punição eterna final. Em contraste com o Sheol e o Hades, que carregam uma sensação de transitoriedade, o lago de fogo é descrito como destino conclusivo para o mal. Sua menção serve tanto como uma advertência quanto como uma proclamação do triunfo final da justiça de Deus sobre o mal. Quanto à função e ao tempo do Hades na escatologia cristã, embora a natureza exata do Hades seja objeto de debate teológico, o Novo Testamento oferece insights. Funcionalmente, o Hades serve como um destino provisório para as almas injustas entre sua morte física e o próximo julgamento final. Não é apenas um lugar passivo, mas um reino caracterizado por sofrimento e angústia, representando uma forma preliminar de julgamento. Por sua vez, o lago de fogo, conforme descrito nas visões apocalípticas do Apocalipse, representa um destino muito mais definitivo e inalterável do que o Hades. Muitas vezes é referido como a segunda morte, simbolizando o fim não apenas de uma vida física, mas também de uma separação eterna da presença de Deus.
Este não é um estado transitório, mas o destino final da separação eterna de Deus. Essa distinção entre o inferno e o lago de fogo é fundamental na escatologia cristã. Enquanto o inferno representa um lugar temporário de sofrimento, o lago de fogo representa um destino eterno e inalterável para os injustos. Quanto aos ocupantes do inferno, conforme descritos em várias passagens do Novo Testamento, consistem principalmente nas almas dos mortos injustos, em estado de expectativa aguardando o julgamento final. É essencial entender que o inferno não representa a condenação eterna, mas sim uma morada temporária. A parábola do homem rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, oferece uma visão séria dessa realidade, onde as memórias permanecem intactas mesmo na vida após a morte. Em Lucas 16:25, o diálogo entre o homem rico e Abraão sugere que aqueles no inferno retêm suas memórias, onde o passado não é esquecido e as lembranças permanecem vívidas. Quando o homem rico entra em tormento, ele levanta os olhos, indicando uma capacidade de ver e possivelmente testemunhar os horrores indescritíveis presentes naquele reino. Sua agonia é expressa de forma tangível, mostrando que os ocupantes do inferno têm seus sentidos físicos intactos, tornando a dor não apenas espiritual, mas também fisicamente tangível. Além disso, a comunicação não se perde no inferno, como visto no diálogo do homem rico com Abraão, e sua preocupação com sua família na terra revela uma consciência contínua dos assuntos terrenos e conexões emocionais duradouras. Apocalipse 19:20 destaca um fato fascinante e preocupante: os dois primeiros ocupantes do lago de fogo são o anticristo e o falso profeta. O aspecto marcante desse episódio não é apenas a identidade desses dois indivíduos, mas a rapidez de seu julgamento. Enquanto muitos enfrentarão o julgamento do grande trono branco, esses dois serão lançados diretamente no eterno castigo, contornando o processo de julgamento habitual. Isso ressalta a gravidade de seus atos malignos e seus papéis em desviar inúmeras almas, levando ao selamento instantâneo de seu destino. Os futuros habitantes do Lago de Fogo incluirão não apenas humanos que rejeitaram a salvação divina, mas também uma variedade de seres espirituais que se rebelaram contra Deus. A narrativa do Apocalipse fornece uma lista que inclui o diabo, seus anjos caídos e os demônios, marcando a derrota final do mal. A imagem da morte e do próprio inferno sendo lançados no Lago de Fogo destaca a completa aniquilação do poder do mal e a justiça final de Deus. Apocalipse 20:14 nos revela que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, o que é denominado como a segunda morte. A duração do inferno é um tema recorrente no Novo Testamento, diferenciando-o da natureza eterna do lago de fogo. O inferno serve como um local de retenção transitório, onde as almas dos injustos habitam antes de enfrentarem seu último julgamento. Esta fase intermediária, embora repleta de sofrimento e consciência, não é permanente. Conforme estabelecido em Apocalipse 20:13-14, a natureza da duração do inferno torna-se clara: ele libera seus ocupantes para o julgamento do grande trono branco. Após esse julgamento, o próprio inferno encontra seu fim, sendo lançado no lago de fogo, significando o término de seu papel na narrativa cósmica. A eliminação de Hades simboliza o fim da ordem atual, abrindo caminho para uma nova ordem eterna, onde há uma distinção clara entre a vida eterna e a condenação eterna. Em total contraste com a duração temporária de Hades, o lago de fogo permanece como o local final da separação eterna de Deus. É o destino de todas as entidades, tanto sobrenaturais quanto humanas, que escolheram rejeitar a salvação. O Novo Testamento, especialmente o Apocalipse, enfatiza sua natureza infinita. Em Apocalipse 20:10, é dito que o diabo, a besta e o falso profeta são atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse aspecto eterno é ainda mais solidificado em Apocalipse 21:8, onde o destino dos covardes, infiéis, detestáveis e de todos os mentirosos é descrito como a segunda morte no lago de fogo. O conceito de para sempre aqui é de imenso significado, representando um estado atemporal, ilimitado e interminável. O lago de fogo serve como um testemunho duradouro da seriedade das escolhas de alguém durante sua existência terrena.
Sua duração eterna é um lembrete angustiante das consequências permanentes que resultam da rejeição da oferta de salvação de Deus.